Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de sucesso, uma história de empreendedorismo. Tenho certeza que esse papo vai te dar vários insights. Legal que eu já tô falando com linguagem de marketing. Toda hora. Insights para você fazer o seu business plan e atingir o seu target. Faria Limer, né? O que você acha? Muito bom, Já muito bom. Agora traduz, coloca uma legenda embaixo do que ele fala. Vou traduzir. Traduzindo, estamos aqui com o Gustavo Andoni, da FCS. Aí, Obrigado pelo meu convite. amigo. Prazer estar com O vocês responsável, Obrigado. responsável pela nossa marca. Cadê? Verdade. Eu falei nossa marca, olhei, não é da ela. Rentalize, da É, Rentalize. Mas já que nós estamos com o Propósito Bank aqui na tela, você é empresário, você pode entrar em contato com o Propósito Bank e pedir a maquininha. Taxas competitivas e toda uma estrutura de banco por trás, só entrar em contato. Mas a marca da Rentalize, que agora sim está na tela, Aí. é um trabalho da FCS. Quantas marcas vocês já fizeram, você lembra? Mais de 1000 trabalhos. Mais de 1000. Mais de 1000, tranquilamente. Cara. São 25 anos, né? Agora, mês que vem, dia 23 de março, completo 25 anos. Uau. Então tem muita marca. Às vezes até eu ando na cidade e parece brincadeira, né? Aí alguém que não conhece fala, aquela marca é nossa. Não, aquela marca é nossa. Que Tem massa. muitas. Algumas mais conhecidas, outras menos, né? Algumas que não prosperaram, outras que viraram... É porque por Então, trás de uma assim, marca tem muita tem coisa. um negócio, tem uma empresa, um empresário. Então, não é a marca só que mantém Não. o negócio de pé, né? Mas ajuda muito. Ela A marca é ajuda. um dos pilares, né? Ela é o um primeiro dos. ponto de contato. Né? A gente fala assim, marca é estratégia pura, né? Ela é identidade, ela é o primeiro ponto de contato. O ponto de contato é isso, né? É o visual, é o auditivo, né? É todo esse composto que forma ela. Então, ela começa na estratégia. O que você quer? Então, a Rentalize, por exemplo, é um bom exemplo, né? Total. O nome, principalmente. Eu gosto muito do nome Rentalize. Não tá nem no dicionário. Não. Não. Significado. Tem gente que chega e fala, mas é do quê que essa palavra? Rentabilize, não, é Rentalize, é um nome próprio, super Exato. legal. É tipo Johan, não significa nada E não leva a nenhum lugar. e não leva a lugar nenhum. Que é o nome, o Johan é uma marca que não teve esse estudo. Então é uma coisa que você não sabe se é com 2 R, Depende se é do com Johan, I, né? se é com Y. Se for Johann Strauss Bach, por exemplo, Não, aí nós é estamos outra... falando de é brand, Outra mano. categoria. Aí agora é Johan Ribeiro. É um negócio que Não foi pra frente. lembra nada, parece com ninguém. Agora me diz, como que começou? 25 anos atrás. Como começou? Olha... Era Focus, eu lembro quando era Focus. Isso. Foi assim, sempre, desde muito novo, né? Eu sempre quis já empreender, né? Já começar a trabalhar. Isso foi lá em 98. Eu fazia faculdade de arquitetura, não fazia faculdade de comunicação. Fui para comunicação depois. E eu sempre gostei muito de desenhar, de escrever, né? Dessa área, né? Por isso que eu primeiro fui para um lado, aí depois eu fui me encontrando ali. Lá mesmo eu já estava com o pezinho na comunicação. E aí comecei a estudar, comecei a trabalhar e abrir empresa. Vamos lá, vamos começar metendo a cara, né? Aham. E foi, eu acho que o segredo só é a persistência mesmo, porque motivo... Mas você já abriu de cara, foi sua primeira empresa? Foi, é o mesmo CNPJ desde 23 de março de 99. Uau. Ô, louco. Eu tinha 20 anos de idade. Mas comecei um pouco antes, né? Entrei na faculdade de novo também. Aí... E foi, mas surgiu dessa... Sem saber absolutamente nada. Então, talvez se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria aberto. Por isso que às vezes é bom você fazer as coisas meio sem muita... Tem aquela frase, né? Sem saber que é impossível, ele foi lá e fez, né? É famosa. Então, acho que foi um pouco disso aí. Nem não sabia o que me esperava pela frente e fomos indo e tá aí. Mas se você não tivesse aberto a empresa hoje, né, olhando pra trás, teria feito o quê? Não sei. Eu acho que Não se enxerga em nenhum outro lugar. Então não tinha outra Não tinha outra coisa. Foi isso mesmo, né? Esse era o dom que Deus te deu, era esse o dom que você desenvolveu. Foi. E até hoje eu mantenho, né? Em alguns momentos da empresa, assim, a gente já passou por várias fases, né? Pegamos o auge, talvez o auge não, já o ponto mais alto ali começamos, né, no ponto mais alto da publicidade. E a publicidade da forma como a gente conheceu, né? O Júlio também é publicitário, também trabalhou muito na área, também foi uma referência na criação.
aquela publicidade lá no final dos anos 90, dos anos 2000, já não é a mesma existe coisa. mais. Não existe mais. Né? O negócio mudou, Uhum. né? A entrega mudou também. Então, a gente passou por várias, né? Várias fases também. Já passamos pela fase de expansão pelo Brasil inteiro. Falei, não é isso. Volta aqui, vamos expandir Mato Grosso, vamos trabalhar aqui. Aí abrimos outro tipo de... outras frentes de trabalho também, né? Setor público, público-privado, política também, que eu tenho um pé lá, não é pela empresa, mas eu faço esse trabalho também. Então, já vivenciei de tudo, né? Aham. Né, Mas nesse como é que vocês mercado. começaram? Porque é igual você falou, né? O mercado de publicidade e marketing tem várias frentes, Aham. né? E qual que foi a sua escolha lá no início? Você, vou abrir a FCS para tratar desse problema. Não, foi uma... Eu tava muito novo, começando, né? Era E o que eu clínico fazia? geral. Bem isso. Não, nem isso, né? Então, o que eu fazia? A gente tinha as referências naquela época das grandes agências de propaganda, tanto daqui quanto de Do fora. Brasil, aham. Então, eu falei, bom, eu vou começar um negócio. Não sabia bem o que estava fazendo, né? Ia na área de comunicação, na área de publicidade. E eu saía muito daqui e ia para São Paulo. Passava uma semana lá e conta a gente tinha só de luz e água e telefone, né? Não tinha nada. Na publicidade, quando você atende um cliente, a gente chama de conta. Tem essa Isso. conta, né? Essa conta é minha. Eu tenho a conta da Nike, eu tenho a conta da Adidas, né? E a gente tinha conta para pagar. Então era só isso. Não, pode continuar. Então- É que vocês pararam porque eu tô chamando a atenção do Johan Não, eu sei. pra ligar o cronômetro. Mas eu já tinha ligado no relógio. Ah, Me respeita, que rapaz. Isso, hein? Isso Toca aí, aqui, eu mano. tenho a conta da Apple. Então lá, o que eu fazia? Eu saía daqui, ia para São Paulo bater na porta das agências. Eu sou estudante ou tenho uma pequena agência lá, eu queria conhecer aqui. Passava dia. Eu passei dia na Talent, que era uma grande agência, Aham. que eu tinha o Júlio Ribeiro é um cara assim, E eles fabuloso. deixavam na boa. Nem sempre. Aham. Nem sempre. Tem até uma história interessante que aí eu fui lá, fui na DPZ, fui na DM9, fui na... Cara, praticamente todas ali, eu passava dia, né? E assim, eles até gostavam, né? O guri novo tá querendo conhecer de Cuiabá. Cuiabá. Tipo, Bom dia, Cara, índio. E uma das agências que eu queria foi a agência mais antiga do Brasil, que eu queria ter ido lá e não consegui entrar. Não é mais 3 vezes que eu fui pra lá e eu não consegui entrar lá e ninguém me recebia e tal, que é a DPZ. Aham. Do Ailib Petit Zaragoza, a primeira agência do Brasil, uma grande referência também. E não consegui entrar lá. Mas tudo bem, aí passou essa fase, né, de, vamos buscar informação, conhecimento. Eu me lembro, assim, das agências que tinham na época. Eu falei, bom, o que a gente tem? Nós não temos experiência, ninguém conhece a gente, eu tenho que trazer coisa nova. Aham. Começamos a trazer esse papo aí de estratégia, né? Estratégia, comunicação, posicionamento. Eu comecei a falar muito disso, estudar muito isso, né? E pegar essas referências aí no mercado nacional. E nisso a gente foi crescendo, né? Desenvolvendo, vendo que isso, de fato, era o que a gente tinha de mais valor para entregar. Né? Tem uma grande parte do que uma agência faz, isso falando nesses moldes de agência, que é um trabalho braçal, Uhum. né? E hoje ainda mais, né? E assim, o que faz a diferença mesmo, né? Do trabalho braçal? É a mesma coisa você pegar ali um escritório de arquitetura, vamos fazer essa... E uma Analogia. construtora, Uhum. né? As agências, vamos dizer que eram duas estruturas juntas, né? Você pensava e executava. Uhum. E hoje o mercado tem moldado para um novo paradigma, né? Uma nova... De você, assim, o que é que eu tenho de valor para entregar? Entendi. Que realmente Qual é a sua vai fazer... verdadeira vocação? Aí o que é? Eles estão se especializando? Assim, focando. Focando. Especializando eu não digo, mas focando, né? E eu diria que é estratégia. Tipo, hoje o trabalho que a gente faz não é publicidade. Publicidade é uma das ferramentas que podem ser usadas, né, no trabalho de estratégia. Muitas vezes a sua estratégia de comunicação pode não envolver publicidade. E uma agência de publicidade, ela tem publicidade para oferecer. Uma empresa de estratégia, ela precisa trabalhar com outras
Então, outras hoje ferramentas. vocês são uma empresa de estratégia de comunicação, seria Estratégia isso? de comunicação. Se fosse para definir? Eu defino como uma consultoria estratégico-criativa. Rapaz, Que ela eu gostei dá- desse... Já começou bem. Ela traz soluções estratégicas para isso. Então, você pega, por exemplo, existem algumas marcas, algumas empresas que o trabalho deles não é na publicidade. Pode ser um trabalho de relações públicas, pode ser um trabalho de arquitetura, por exemplo. Não, vamos criar experiência do consumidor. Eu não vou fazer publicidade, propaganda na televisão, mas eu vou criar experiência para o consumidor. Então, não é publicidade, mas faz parte da estratégia de comunicação. E você cria diferenciação, né? Podemos usar um exemplo? Exemplo mesmo, assim, pra gente As vinícolas. ilustrar. As vinícolas, por exemplo, né? As vinícolas aqui da América do Sul. Elas Certo. fizeram isso. Né? Você não vê esse pessoal Anúncio. anúncio na TV. Você não vai Pode ver, até por ver exemplo, no isoladamente, mas Não- assim, o não que, que vai eles... assistir a TV, beba tal vinho. Não, vi, dificilmente. verdade. Raramente. Então, ou seja, Agora, essa publicidade não vai ter. Não. Mas ela faz o quê? pode ser que não vá. Sim, pode. Mas assim, outra pessoa vai fazer, não vai ser ele. agora, quantas pessoas você já conhece que foram lá no Chile, nas vinícolas, e tiveram aquela experiência toda, aquela coisa, e volta com aquilo na cabeça. Então, ela é uma forma da vinícola se comunicar com o cliente. Então, por isso Totalmente. por isso que está dentro do espectro abrangente da comunicação. Exato. Porém, Publicidade, não foi através de um panfleto, de um anúncio na televisão, Exato. não propaganda no rádio. Foi Exato. através de uma experiência. Exato, uma experiência. Então, a Rentalize está se comunicando com o nosso cliente. Perfeito, eu ia falar através isso, do podcast. exatamente isso. Exatamente isso. Vocês se comunicam de uma maneira disruptiva, diferente. E por que isso? Por que aconteceu isso? Porque antigamente você tinha a comunicação, a publicidade era uma mão única, né? Sim. Você ia lá nos veículos de comunicação, rádio, TV, outdoor, jornal, e falava. Eu falo, você escuta. Eu falo, você escuta, né? O retorno era muito demorado, né? Não existia esse... Hoje, Você jogava a rede para pescar qualquer coisa. coisa... Né? E O que assim, viesse na não, rede era e lucro. vamos dizer assim, o cardume andava muito mais Junto. próximo, né? Então, Entendi. a rede que você jogava, você pegava, Aham. né? O mundo foi mudando, né? Os meios de comunicação foram se multiplicando, o próprio consumidor foi encontrando suas preferências. Hoje é O público muito mais foi difícil. dispersando. Foi dispersando. Então é muito difícil você fazer lá atrás, por exemplo. Vamos falar da mudança da marca da Brasil Telecom para Vivo. Lembro. Era Brasil Telecom ou não? Foi a Agência África. Foi. Foi a Agência África, Nizango Anais, não Nizango foi? Anais, é isso. Aquele jingle lindo. Que é uma Vivo! referência. Passava o boneco pelo Brasil, pelo mundo, assim, coisa linda demais. E você lembra como é que foi feito, né? Não sei se você lembra. Era Não. TCO aqui. E cada região tinha uma marca. Telecomunicação. Da noite pro telecomunicações dia. Velho Oeste, é. Da noite pro dia, virou Vivo. E o que ele usou? TV, rádio, painéis e a fachada das empresas. Foi. Quer dizer, com 4 ações, ele conseguiu resolver esse problema. Vai resolver isso hoje. E gerou uma lembrança. Nossa! Porque eu lembro Total. eu lembro da música, era uma música meio... Total. Cara, que... E você vê, né? Tô brincando. Não, era mas naquela época, o que a gente tinha Funcionava. disponível a publicidade resolvia 80%, 90% dos problemas. Uhum. Né? Hoje ela não resolve sozinha. Sim. Né? Ela não perdeu sua importância, ela dividiu essa importância com outras. Mas isso ficou mais possibilidades. barato ou mais caro para quem quer divulgar para quem quer se comunicar com o cliente? Depende. Não dá para dizer ficou mais barato ou mais caro, assim. Depende muito, né? Se tem uma coisa que a resposta é depende, é essa. comunicação. Então, até quando me perguntam assim, o que você acha da comunicação daquela... Eu não me atrevo eu posso, assim, como consumidor. Eu costumo dizer, né, para os meus clientes, parceiros, amigos, assim, o meu gosto está no final da fila. Eu procuro ser muito técnico, muito analítico. Perfeito. Né? Então, assim, o que você acha desse formato de podcast para Rentalize divulgar e fazer esse trabalho de relacionamento? Como consumidor, acho bacana, acho legal e tal. Mas e aí, só opinião técnica? Não, aí eu tenho que ouvir vocês. Tá dando resultado? Tá sendo legal? Como é que tá sendo o retorno? Como é que tá sendo essa construção? Como é que você avalia? Então, vários
São vários indicadores aí, né? Não dá pra gente simplesmente ficar dando Não é uma opinião. fórmula de bolo, né? Não existe. Não existe receita de bolo, não existe. Indicador ele é interessante, porque uma vez eu tava ouvindo um cara falar assim sobre, fiz uma propaganda, uma publicidade e não refletiu em venda. Uhum. Tá, a publicidade levou o cliente para sua loja. Agora, seu vendedor é mal educado, seu produto é ruim, sua loja não tem ar-condicionado e tal. Então, assim, a publicidade ela não faz milagre. Fora isso, tem outras variáveis também, né? O mercado, a oferta de crédito, de dinheiro. Sim. Nós já atendemos rede de concessionária, por exemplo. Tinha muito isso, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar muito com o indexador, assim, ter um indicador, né? Para a gente mensurar. Porque tem propaganda, tem publicidade, tem campanha que não é feita para vender. Especificamente vender um produto, né? Ela é feita para reforço de identidade, para reforço de credibilidade, reforço de marca. Então, assim, qual é o objetivo daquilo que você está fazendo? Né? Não dá mais para a gente entender a publicidade, a comunicação como uma panaceia, né? O remédio para todos os males. Não existe isso. E mesmo o médico, a gente estava falando aqui antes, né? Se você chegar para o médico e falar qual é o melhor remédio que existe, ele vai te responder? Se ele for responsável? Depende. Ele vai falar assim, mas pra quê? Pra quê? Ah, tá, pra dor de cabeça. Tá, mas peraí, qual que é a causa dessa dor de cabeça? Qual que é a origem dela? Só que eu é já uma vi... origem, é uma enxaqueca, é uma dor no estômago, é alguma virose? coisa... Ele precisa investigar, ele precisa ir a fundo. É porque eu já vi... quer dizer, nunca vi um cara chegar no médico e falar assim, tá aqui, a receita é essa, você vai me dar esse remédio tantas vezes por dia e tal. Só que na publicidade eu já vi. Empresário que chega falando, é isso aqui, quero que você ponha aqui um anúncio de 30 segundos na TV, tal. Vai, mas peraí. Você que é o médico ou eu? E todos nós sabemos dos problemas da automedicação, né? Então, basicamente é isso. Fazendo um comparativo, né? É exatamente isso. Às vezes não é um remédio. É uma associação de remédios. Sim. Às vezes não é só o remédio, é o tratamento que você vai fazer, né? É o trabalho que você vai fazer. E acontece isso mesmo na comunicação, de uma forma geral. Então, você fala assim, às vezes você faz um plano de comunicação que está envolvendo ali relacionamento com o cliente, relações públicas, assessoria de imprensa, publicidade e propaganda. Aí o cara fala, não vou fazer só esse. Mas peraí. É igual remédio, você só vai tomar um pedaço só vai do tomar tratamento. Aí pode não dar resultado, Sim. ou pode também criar um efeito colateral pior ainda, né? Então, assim, mas é muito complexa essa Mas é essa muito equação. interessante também. Mas Sim, se a gente pensar dessa forma, né, fazendo essa analogia, dá para entender bem o que acontece em muitos casos, né? Muitos empresários que podem estar nos ouvindo agora, falando assim, eu não acredito nessa conversa, já fiz e não deu certo, né? Será que não tem uma experiência mal sucedida ali, né? E que gerou esse trauma, gerou esse problema? Se você, empresário, já fez e não deu certo, busque uma segunda opinião médica. Isso. A gente desenvolveu... Igual na medicina, você não pede uma segunda opinião? Exatamente. E eu também encorajo nossos pacientes, né? Na verdade, sim. Para quem teve uma má experiência nesse mercado da comunicação, assista 2 episódios atrás aí, com o Fernando do Japidinho. Sim. Que ele falou seu nome por diversas vezes. Ele falou assim, na época eu achei caro, não tinha dinheiro para pagar. Caro para a realidade dele da época, né? Exato. Mas se não fosse isso, eu não estaria posicionado do jeito que eu estou posicionado. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Em outro, traduzindo, né? Um desenho simples. Um desenho que relativamente simples, né? Depois que tá feito. Isso, ficou bravo na apresentação da marca. Eu cantei o jingle aqui. Você cantou? Falei pra ele, falei, é baratinha, gostosinha, rapidinha, já pedi ele. Ele falou, cara, mas da onde que você lembra? Eu falei, mano, grava. Falei, é bem feito. Você vê, né? O produto da comunicação do marketing, ele não é caro, né? Ele não é caro. É a percepção do valor que você tem. É um investimento. É um investimento. Né? Investimento você tem que fazer. Sabe uma coisa também que eu peguei aqui? Um insight que ele deu? Às vezes a estratégia daquela publicidade, ou a estratégia do momento não é necessariamente vender. É um reforço de marca e tal. E você falou sobre política. Quantas vezes tem aquele político que aquela candidatura dele não é para se eleger?
Ele sabe que não vai eleger. Exatamente. Mas é pra gerar um reforço de marca, deixar o nome dele na mente das pessoas pra depois vir em uma campanha menor. Até às vezes pra gerar um questionamento, né? A gente fica assim, cara, esse cara, meu Deus, você vai gastar um rio de dinheiro agora, vai estar com 3%. Mas ele tá se posicionando. Mas você tá lembrando Mas o nome ele tá dele. se posicionando. Você tá lembrando o nome dele. Aí fica fácil de quem tá assistindo falar assim, é verdade, faz sentido. Quantas vezes eu vejo aquele cara que não tem chance, mas ele tá ali pra prefeito, ele nunca vai ganhar. Só que depois ele vem a campanha de deputado e todo mundo... Exato. Porque pensa o seguinte, pô, esse cara já até disputou a prefeitura. Isso. O cara assim, deputado pra ele é fichinha. Olha ele só. tinha 1000 pessoas que conheciam ele. Aí, a partir do momento que ele tá ali no horário nobre... Na majoritária. Tá aparecendo nas pesquisas, todo mundo tá ouvindo o nome dele, ouvindo o nome dele, pronto. Massa, Daqui 2 anos... Parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente tá falando de marca, identidade, aí mudamos pra política. Não, Na verdade, o que a gente trabalha, né? Eu vejo alguns profissionais que eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo disso, né? Mas falar assim, eu sou especializado na área tal, eu sou especializado na área tal. Aí, às vezes, me perguntam, mas você é especializado em qual segmento? Eu falei, o segmento que a gente é especializado é cabeça de gente. O cara que vota também come açaí, também compra carro. Numa compra, existe para se efetuar uma compra, e ao mesmo tempo para se efetuar uma escolha, existe um processo de decisão. Né? Esse processo, o que a gente procura fazer na nossa metodologia? É tirar uma foto desse processo de decisão, que ele começa da detecção do problema. O que é? Putz, chegou meio-dia, tô com fome. Isso é um problema. A gente chama isso de problema. Quando ele identifica um problema, abre, ao mesmo tempo, na cabeça dele, um monte de opções. Como eu vou resolver esse problema? Eu posso ir para casa, ou eu posso ir no shopping, ou eu posso ir... Dentro dessas decisões, decidir ir no shopping. Abre um outro leque. Sim, dentro do shopping tem mais um monte de... Fora isso, tem outras variáveis que acontecem. Isso pode acontecer em 1 minuto e pode acontecer em 1 milésimo de segundo. Claro. Tá? Só que a gente precisa mapear, entender isso, para poder saber... Tem que ter um psicólogo na equipe? A gente precisa ter na formação nossa de comunicação, existe a cadeira de psicologia também. A gente tem que entender como é que funciona isso. Mas isso que a gente está falando é o processo de decisão de escolha. Ele funciona para produto, ele funciona para política, ele funciona... E muitas variáveis ali dentro. Por exemplo, qual que é uma variável desse problema que eu apontei aqui? Porra, tô só com 1 hora para... Tenho meia hora para comer. Isso já diminuiu o seu... Diminui aqui, aumenta aqui. Entendeu? Então, você tem que entender que já aconteceu o caso com a gente de atender, por exemplo... Não vou falar nome de empresa, né? Até para manter... Mas, por exemplo... Mas se quiser, pode falar. Não. Só para... do segmento de construção. Certo. Materiais de construção. E aí é um negócio interessante para a gente entender o que é concorrência. Né? Às vezes você fala assim, Júlio, quem que é seu concorrente? Você vai pegar outras empresas aí outros materiais de construção. Tá, mas peraí, vamos um pouquinho mais a fundo nisso. A gente detectou, por exemplo, que no final do ano, na época que a gente fez isso, né? No final do ano as famílias tomam uma decisão. Nós vamos viajar ou nós vamos reformar a casa? Olha só, quem que é seu concorrente? Cara, nesse momento, seu concorrente não é outra loja de material de construção. Nesse momento, seu concorrente é a agência de turismo. É companhia aérea. Aí fala, cara, como é que a gente pode resolver isso para a gente estar antes da concorrência direta com o nosso consumidor, com o nosso concorrente, né? Tá antes dessa decisão. Porra, fez compra aqui até tanto, ganha um pacote turístico para onde você quiser. Fala, cara, resolvemos nosso problema. Olha só, cara. Resolvemos nosso problema. Nós atendemos muito tempo. É legal. Eu tava esses dias pensando, se eu dava um presente pra minha esposa, eu comprava algo pra mim. Como um bom marido. Eu caso, eu compro uma bicicleta. Eu dei um presente pra ela. Eu dei um PlayStation 5. Eu tenho certeza que ela adorou. Lógico, porque o marido tem que ser sábio. Com certeza. Eu dei o PlayStation pra ela. Perfeito. Ficou feliz da vida. Ou seja, você deu paz pra ela. Paz pra ela. Você deu paz. Porque chega uma hora também que a mulher quer mais que você vai pescar, que você vai jogar videogame. Para de encher o saco, né? Sim, eu quero tempo. Você ia contar um outro case. Eu ia contar um outro assim, por exemplo, nós atendemos muito tempo... já atendemos todo o segmento, né? Shopping. Então, a gente aprende muito com varejo, né? E atendemos empresa de educação, né?
A Croton, hoje que é a maior do mundo, foi nossa cliente quando eles estavam nessa ascensão, esse processo de consolidação, né? Atendeu muito. E eu acompanhava muitas pesquisas qualitativas no Brasil inteiro. A gente atendia nessa época mais de 40 unidades no Brasil. Nós tínhamos escritório em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Porto Velho. Atendíamos Amapá, Acre. Então, olha as realidades diferentes. Distintas. Numa dessas, a gente identificou, junto com a empresa de pesquisa que trabalhava junto com a gente, que quando o cara termina o ensino médio, a gente subentende, terminou o ensino médio, é meu cliente. Agora ele vai escolher entre uma universidade e outra. E eu já tinha tido essa experiência com material de construção. Eu falo assim, será que é? Qual que é o nosso concorrente antes dele abrir o leque de instituição de ensino superior? E a gente descobriu que eram as montadoras de veículos. Montadora. O cara falava assim, vou pra faculdade ou compro um carro e caio na estrada aí para poder trabalhar, para poder fazer minha vida, né? Porque vender curso superior é ingrato, né? Você tá vendendo um negócio que custa caro. Demora, é uma promessa de expectativa de melhorar de vida lá no futuro, né? E que a parcela custa a mesma parcela de um carro. E você tem que tomar uma decisão... Que você pega ali na hora. E você tem que tomar uma decisão que não necessariamente você vai exercer aquilo. Fez arquitetura, não trabalha arquitetura. Fez direito, trabalha no mercado financeiro. Fiz publicidade, ou seja... Você vê quantas pessoas tomam uma decisão numa idade e depois a vida abre outras oportunidades, né? E ainda podia ter assim... comprado o carro. E a gente ainda... podia ter comprado o carro. E a gente ainda... se divertido. Tá vendo? Divertir, trabalhar, até tudo. E você pensa... A gente tá brincando aqui, mas isso passa na cabeça do consumidor. Verdade. Isso passa na cabeça dele. Então, quais são as opções que abrem ali em milésimo de segundo ou... né? O tempo, ele não faz essa... não é relevante, né, para a escolha. Não, pode acontecer rápido, pode acontecer devagar, mas existe essa abertura, abre a cabeça dele e ali tá tudo ali. O dinheiro é o mesmo. Ele tem o dinheiro que dá para comprar uma parcela, tem o dinheiro que dá para ele comprar um apartamento, ou tem o dinheiro que ele pode viajar. E se for medicina, ele compra uma Ferrari. Alguma promessa. Mas, e como foi resolvido isso? Ou só vocês ficaram no âmbito da... Não, nesse caso ficou no âmbito da análise. Da análise. Porque aí começam outros questionamentos também. Nessa época eu também atendi a rede de concessionária, né? Falei, e aí? São concorrentes, e aí? Mas daí como você faz um slogan, a faculdade abre portas, o carro abre pernas. Que baixo nível essa piada, hein, Oran? Você me superou agora, hein? Corta, que foi baixíssimo nível. Mas que a criatividade abre pernas assim. Pra poder entrar, cara. Eu entendi isso, cara. As pessoas hoje estão muito mal intencionadas. Exatamente. Olha, deixa eu fazer uma pergunta séria aqui. Deixa eu te falar. Hoje, no mundo da rede social, a gente vê alguns digital influencers aí se metendo em polêmica todo dia. E você fala, mas não é possível que esse cara todo dia tá gerando polêmica. Aí alguém vira e fala assim, não, a estratégia dele pra estar sempre na mídia. Uma propaganda negativa, tipo o Johan, todo dia tá no Cadeia Neles. Isso é bom porque ele tá na mídia ou é ruim? Você vai ficar puto comigo. Vou falar depende de novo, né? Não, mas elabore. Antigamente tinha aquela coisa que a gente falava assim, você quer aparecer, pinta o cara de vermelho e bota uma melancia no pescoço, né? Então, assim, aparecer é fácil. Ou fale bem, fale mal, fale de mim. Fale bem, fale mal, fale de mim. Assim, aparecer não é o resultado do nosso trabalho. Tem que transformar. Só aparecer é fácil. Agora, o resultado desse aparecimento... no curto, no médio, no longo prazo, é aí que mora a essência da estratégia. É aí que mora o valor daquilo que se faz. Não é o aparecer, é o resultado daquilo. E comunicação pertence a quem ouve, né? A palavra pertence a quem ouve. Então, qual é a percepção que você está gerando na sociedade, na cabeça das pessoas, né? Eu tô vendo o caso lá do Pablo Marçal, né? Eu tô sendo bombardeado de vídeo, não sei se porque eu assisti né? Possivelmente mas dele falando tá competindo com o Naldo, né? Um monte de mentiraiada. Né? Deu E aí, em um desses vídeos que apareceu pra mim, o cara tá falando assim, não é possível. Ele tá monetizando em cima disso, ele tem uma estratégia por trás disso daí, porque não é possível. Tanta coisa que foi falada, tanta bobeira e tal.
E será que é, né? Nesse caso, o cara tem uma estratégia pra isso e começa a falar, e de alguma maneira ele tá monetizando isso, né? Eu me perguntei isso aí. esse dia. E o legal, se você for entrar nos posts dele, é legal você ir nos comentários. Você vai achar uma galera defendendo. Uhum. Então, isso gera um engajamento. Você vê, um post uma vez que eu postei na minha rede social, eu ganhei 1.000 seguidores num dia. Mas assim, era uma polêmica. Não foi intencional. Só que uma pessoa que se levantou contra, outros começaram a favor e viralizou. Eu quis até apagar o post. Falei, não quero esse rolo todo, não. Mas eu vi o seguidor aumentando. Falei, pô, legal. Aí depois eu apaguei. Se o objetivo for aumentar seguidor, beleza. Para ele, pro negócio dele, eu olhando de fora também, para ele, quanto mais gente estiver falando dele, melhor. Então, pode ser que esteja funcionando. Isso foi algo pensado? Às vezes pode ter sido pensado. Às vezes pode ter sido, eu falei uma besteira tão grande num negócio, agora não tem como voltar atrás. Então eu vou fazer falar mais besteira para dizer que isso aí foi... Pode, né? Não dá para saber, Não dá para saber. Né? Então, qualquer análise a respeito disso... De dentro do negócio. Não eu acho que é conversa de boteco. Conversa de boteco, né? Falar sobre... Só que o nosso boteco é água. É água. Gustavo, tem mais algum caso, cara, desses assim, que eu acho interessante compartilhar um case? Como você falou do Japidinho, por exemplo, né? Um case bem conhecido, porque o Japidinho hoje se tornou uma referência também. Hoje, até acho que a última vez que eu conversei com o Fernando, assim, grande parte do salmão vendido aqui é o Japidinho que vende. O volume deles é muito grande. O volume é muito grande, né? Então, tá num processo de expansão agora para o interior do estado também. E assim, nunca imaginei. Imaginei. Na verdade, assim, o meu trabalho é esse. É sempre imaginar. É imaginar. É pensar onde que isso vai parar. Né? Ou não, onde isso não vai parar. Lá atrás, eu já tinha feito um trabalho pro Fernando. Ele tinha uma empresa quem é da área de direito conhece, né? Universe. Isso. Esse trabalho foi a gente que fez. Ele tinha, na verdade, ele fazia evento. O EMED, CONED, aqueles eventos para estudante de direito. E aí, junto com isso, na verdade, ele tinha outros negócios e outras coisas interessantes que, querendo conversar com ele, não estava entendendo. Ele falou, eu faço evento, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Aí foi para fazer um planejamento com a gente, né? Passou pelo raio-x. Eu vou falar sobre o raio-x estratégico aqui. Legal, anota aí. Passou por ali e a gente procura entender o que ele tem de valor que chama a atenção de outras empresas e outras pessoas. Por exemplo, na época tinha uma empresa, não sei se existe hoje ainda, a Kelo, que trabalha com formatura. Também não sei, mas eu conheço. Era muito forte. Eles faziam até... Esse povo queria falar com viagem, ele. Tudo. Aí o pessoal do Santander queria falar com ele. Ele falou, não tô entendendo. Ele tinha um sócio em São Paulo. Aí falou, o que tá acontecendo? Falei, vamos entender o seu negócio aqui. Você acha que você tá fazendo evento para estudante. Eles enxergam em você um hub. Um cara que consegue se comunicar com o universo de consumidores, que é o estudante, de uma forma que eles não conseguem. Foi aí que a gente criou a Universe e o slogan Estudante no Centro de Tudo. Então, na época, a CVC Viagens já estava em contato com ele para poder vender pacotes turísticos de navio e tal, para turmas de estudantes. Já tinha essa aí outra empresa aí, Kelo, parece. Não me lembro se era essa mesmo, né? Posso estar falando, era porque eu lembrei da marca, mas era uma referência. Também estava conversando com ele. Banco também estava querendo oferecer cartão. Aí já tinha a própria universidade, eu atendia nessa época aí. Interessado, deixa eu falar com desse pessoal aí, porque, né, eles estão conseguindo concentrar. Hoje... Ele tinha o público. O público. Então, o que é o ponto convergente daquilo que você faz? Né? Onde que as informações se cruzam? Né? É como eu falei aqui, o meu negócio é cabeça de gente. É um alvo móvel, você tá o tempo todo, você não tá ali. Não, beleza, vamos ficar paradinho aqui que a gente atira. Não. Né? Com perdão da analogia, né? É o tempo todo, aqui tá ali, tá, daqui a pouco tá aqui. Esse é o nosso negócio. Então, para mim, não interessa se é política, não interessa se é varejo, segmento bancário e tal. Sempre vai ter um processo de decisão, de escolha. Uma troca, uma decisão, né? Então, tendo isso, é negócio pra gente. E lá na Universe, ele entendeu. Quando ele entendeu isso, foi criado um monte de
marcas, né? Já que era um Universe hub, né? Funk, que trabalhava com as festas. Universe Instituto, que trabalhava com a Ações parte sociais. de ações sociais. Universe... não me lembro agora. Que eram os congressos em si. Congressos, isso, que era Então, a Universe era a marca mãe, né? Isso a gente chama de arquitetura de marca, né? Você tem uma marca mãe Uhum. e aí submarcas, dentro dessa estratégia que a gente chama de Brands House, né? Uhum. Você tem uma marca mãe e dela se subdivide outras marcas iguais, só que de segmentos diferentes, né? Tem outras estratégias também, né? Tipo a House of Brands, por exemplo. A Unilever é uma House of Brands. Aí Ela as marcas é uma são todas marca... diferentes entre Isso, si. ela não tem um produto chamado Unilever, mas tem várias marcas fortes, né, ligadas a ela. Então, nesse caso, era uma estratégia que foi criada, e aí, no meio tempo aconteceram vários problemas lá, o sócio que tinha acabou Que aí falecendo. foge da sua Foge da minha alçada. Da minha Mas que ossada, é um né? baita como eu digo. produto, né? Mas É a um baita ideia produto. é sensacional. Olha aí, universidade, universitários, Universe, aí o universo todo, todas legal. as marcas orbitando. É muito Isso. legal. E tinha Que também, ideia. eu acho que a marca também, às vezes, ela acaba criando uma referência com quem... Eu valorizo isso, sabe? Eu acho que a marca fria, totalmente fria, assim, ela precisa, assim... Você precisa sentir alguma coisa. Como você falou agora da Rentalize aqui, a gente percebe essa conexão que essa marca tem hoje com você. Ou seja, ela Total. cria uma... O Universo também teve a ver, né? O Fernando, não sei se você sabe, né? O Fernando foi alfabetizado na Itália, né? Ele cresceu lá. E fala italiano. E aí o Universo também Sério? tem. Universo é o plural de universos, né? Italiano. Então, Em são italiano. vários universos, na verdade, que ele orbitava, mas no universo da educação, do Que estudante. massa. Bom, esse é um caso interessante. Aí, nesse meio tempo, né, ele tocando a empresa tal, aí o sócio faleceu, teve um problema lá em São Paulo tal, aí chegou pra mim um dia, cara, eu vou montar um outro negócio aqui, que é um restaurante japonês. Eu fiz igual aquele francês, né? Eu vou embora. Tá? Eu falei, eu tô indo Pra mim embora. chega. Pra mim chega, eu vou embora. Porque naquela época, restaurante japonês aqui, tô falando de quantos anos? 10, 11, Por aí, 12 né? anos atrás, tava abrindo aqui em Cuiabá, no mesmo formatinho, né? Igual paleteria, né? Uhum. Era um em cada esquina, com a mesma forma. Yogoberry. Era uma yogo, né? Berry, paleta, açaí, o que mais? Eu Qual não que é- sabia, qual eu que é não a da estava vez? entendendo o que era, mas assim, nunca não tinha parado, não estava com atenção elevada, que é um outro termo que a gente usa, né? Eu não estava com atenção elevada nesse segmento. Mas a primeira reação minha é falar, não vou fazer isso. Não, para com isso, pô, inventa outra coisa. Não, mas eu vim aqui porque aquele papo de estratégia nossa, tal, você tá percebendo aí que tá abrindo muito, quer dizer... Aí eu falei, peraí, eu tô pensando em uma coisa que possa ligar aí esse público que eu já trabalho, né, que é o estudante e tal. Aí na hora que ele falou, eu quero popularizar a Comida japonesa. comida japonesa. Eu falei, Melhorou. interessante, o negócio começou a melhorar, né? E aí a gente foi, se tá abrindo muito é porque começa a ter uma demanda latente, né? Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente foi pesquisar. E a gente viu que ínfima a população que tinha o hábito, né, de comer e que já tinha experimentado. E aí a gente volta naquela velha história, lembra? Você já deve ter ouvido na publicidade isso, o cara que foi para um país, né? Dois... Do chinelo. do chinelo. comprar chinelo na Um foi para África, lá e falou, pra vender. esquece que pra aqui vender chinelo. ninguém usa chinelo. O outro ligou para a matriz e falou assim, então vamos rachar que ninguém usa chinelo. Quer dizer, são duas ponto de formas, vista. pontos de vista diferentes. Então, naquele momento, eu poderia ter falado, não, tem um público muito restrito, tal, não sei o que, tal, mas a gente foi para outra... Cara, todo mundo queria, era um objeto de desejo, mas as pessoas tinham medo. Primeiro, só abria à noite, né? Então, você já reduz aí o seu horário. Aí, outra, você tinha que ler uma porra de um cardápio em japonês, Não você não entendia sabia nada. o que era. Aí, era caro, geralmente caro. Então, eu falei, vamos fazer tudo o contrário? Primeiro,
a pegada do nome não pode ser nomezinho japonês. Todo mundo ia pra esse lado. Todo mundo, Shanxi, Kongshu, é isso aí. Né? Ficava naquele... Não, nós temos que ser disruptivo nisso. Criar diferenciação, né? Ser diferente. Depois a gente pode falar também sobre essa estratégia de naming, né? Criação do nome, que tem outras coisas que envolvem aí em cima. Então, o nome começou diferente. Aí, lá atrás, já teve a ideia, 24 horas. Vai abrir 24 horas. Essa é uma comida que tem que... A percepção de preço precisa ser menor do que o que o cliente julga que seja concorrente. Mas, na verdade, o concorrente dele não são a alta gastronomia oriental. Né? Você não pode pegar um restaurante de alta gastronomia oriental e comparar com... Não é essa a pegada. Com fast food. Fast food. Tanto que a gente colocou no início, hoje já eliminou, mas era fast japa food. Né? Foi também uma estratégia de mostrar qual que era. O cara não vai comer com cardápio, ele vai comer com os olhos. Ele vai olhar... Então tem que estar tudo exposto. Tem que estar exposto. Né? Então, produção em larga escala, industrial. Isso aí também hoje eles têm uma indústria para isso, que vai permitir, inclusive, a expação da rede. E que abastece as outras lojas. Que abastece as outras lojas. A ideia do Japidinha é ter uma pista a cada 1.000 metros. E criar diferente. E assim, não tem nada a ver com a cultura tradicional oriental, japonesa, não. Cultura pop. Por isso que você lembra do Baratinho, aquelas coisas, né? Aqueles videozinhos de anime. Tem mais essa pegada jovem, né? E também uma conexão muito grande com a cultura brasileira. Né? Ele mesmo não deve ter falado japonês, ele deve ter falado nipo brasileira, que é a nossa pegada. A fusão, os ingredientes. Pirarucu, mas não sei o quê. E consegue colocar esse tipo de coisa. É muito mais difícil para um restaurante de alta gastronomia ousar ele assim, fala, né? ousar assim. Porque ele fala, eu vou botar no cardápio aqui, então, sashimi de pirarucu. Mas o cara senta lá e fala assim, eu vou experimentar pirarucu, eu vou no salmão ou no atum, que eu já conheço, né? No polvo. Não, eu vou nesse aqui, ele vai mais no tradicional. Agora, se tem ali, tá lá, tá vendo? Sashimi, vou pegar um pra experimentar. Nem sabe o que é, às vezes, né? Às vezes nem sabe. Não, tá lá escrito, né? Tá bonito, tá bonito, deixa eu ver como é que é. Aí ele olhou experimenta. Pra cara do... Então, ele tem a possibilidade de inserir novos produtos ali. E experimentar. Experimentar. Porque se tiver saída, coloca mais. já falou se tudo. Não tiver, morreu. O mercado já falou tudo. E o consumidor, ele entende. O consumidor é o seguinte, você não tem obrigação de prometer nada para ele. Mas se você prometeu, cumpra. Então, qual que é a promessa do Japidinho? Você cantou aqui. É baratinho, é gostosinho, é rapidinho. Tem que ser tudo isso. Se ele não tiver a percepção de preço menor do que outros restaurantes no mesmo segmento, na cabeça do cliente, é percepção de preço, tá? Sim. Ele não está cumprindo uma promessa. Se ele for demorado, ele está quebrando uma promessa. E se ele não for minimamente qualidade, gostosinho, ele não está prometendo, nossa, meu melhor Deus preço do da sua céu. vida. Você entendeu? Então você tem que sempre estar acima da promessa que você legal, fez. né, cara? Você tem que sempre estar acima da promessa que você fez. O consumidor, ele consumidor, as pessoas, qualquer um, político, por exemplo, né? Como que funciona isso na política? O cara tem que entender que campanha é uma coisa, mandato é outra. Então, assim, na campanha você leva a expectativa do cara, você bota lá em cima, foguete do Elon Musk, você bota lá em cima e vai até 2 dias depois das urnas abertas. Primeiro dia de mandato, meu amigo, passa uma rasteira nisso e joga lá embaixo. Né? O Bolsonaro aqui, vamos falar que tem, né? Ele continua em campanha depois da... Então, assim, a expectativa ficou muito alta. E aí, quando você não encontra uma resposta nessa expectativa, vem a cognitiva. Dissonância cognitiva. O que você espera não é o que foi entregue. Não foi o que foi prometido. Então, você precisa rapidamente, assim que você fez a venda, que é o voto, que é a eleição, você precisa rapidamente trazer a realidade. Por isso que existe muito isso, né? Expectativa, mundo melhor, vai mudar tudo, blá, 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 blá. Início do mandato, fala assim, encontramos um problema gigante aqui e tal. Isso aí tudo está sendo feito para modular a percepção das pessoas. Né? Eu acho que a frase que mais...
para mim, representa aquilo que a comunicação faz, assim, é do Al Ries e Jack Trout, dois teóricos, né, do marketing, que escreveram as 22 consagradas leis do marketing, e ele fala, o marketing é uma guerra de percepções, não é uma guerra de realidades, porque a realidade de cada um é diferente. Vai do contexto que ele está vivendo, vai do momento, vai dos problemas pessoais. Qual é a percepção de tudo isso? O que você percebe? Então, qual que é o clima do Brasil hoje? Se é um clima de Copa do Mundo, um clima esperançoso, tal, isso reflete na economia, né? Se é um clima de depressão, de dificuldade, tal, tudo reflete em tudo. Então é percepção. Nós trabalhamos no âmbito da O percepção. mercado financeiro reflete muito isso. Se ele tá mais animado, né? O mercado, às vezes, tá tudo bem, mas a ação tá caindo. Por quê? Porque ele já tem uma percepção de que está caminhando. É muito interessante isso, né? Raio-X que você falou que ia falar, é isso? Raio-X estratégico. O raio-x estratégico, eu falo assim que cada um, eu tô falando, cada cliente, cada empresa, cada marca, né, tá num momento, né? Então você não tem mais aquela coisa Isso serve para vocês também, né, que trabalham no mercado financeiro. Vocês vão entender qual é o momento que ele está. Então, a gente conversa muito com clientes que já estão amadurecidos, já estão num nível de soluções estratégicas mais avançado e outros que não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Então, às vezes procura a gente e fala, me mandou uma proposta. Mas proposta de quê? Do quê? Do quê? Sabe? Você precisa entender para poder atender. Então, a gente criou esse produto, que é um produto de consultoria, consultoria estratégica e criativa, onde a gente aprofunda no diagnóstico do cliente. É um diagnóstico. O raio-x é um diagnóstico, né? E a gente entra ali para entender o que ele realmente precisa. Muitos clientes já procuraram a gente, porque conheci o Jules e o Giba. Viu a marca deles, eu quero uma para mim também. Aí me procura e fala assim, eu quero uma marca. Fala, tá, mas é isso que você precisa? Posso entender um pouquinho mais? Pode. Então vamos fazer um raio-x aqui. Aí com esse raio-x eu identifico, amigo, não é isso que você precisa agora. O que você precisa agora é uma solução de planejamento, Certo. que às vezes a gente pode oferecer ou às vezes pode ser oferecido por parceiros. Se for uma solução... Então, como é que a gente criou esse produto? Que pode ser feito presencial, pode ser feito online, né? São 2 a 3 horas de consultoria. Conversa. Comigo e com alguns outros profissionais. Guriaci também está morando na praia, né? Ele não está nem aqui, ele está lá, mas participa desse planejamento, desse raio-x. Para identificar o que realmente ele precisa na nossa visão. Se for uma solução nossa, tem uma solução nossa para isso. O que você investiu no raio-x, a gente tira aqui, uma solução nossa. Legal. Mas a gente tem certeza que aquilo que a gente está oferecendo vai te trazer resultado. Não é vender por vender, né? Vender Isso por é um vender. diagnóstico, cara. Vender por vender, a gente sabe que é um investimento. Eu falo pro cliente. E nem sempre esse investimento vai te trazer um retorno. Então, se não for trazer retorno... Não vai fidelizar. Não vai fidelizar, não vai criar conexão, né? Isso. Então, eu prefiro não vender do que vender algo que eu acho diagnosticar. Que vai frustrar. que eu não acredito que vai trazer um diferencial, legal. né? E aí eu ia falar dessa coisa da marca, do nome. Todas as marcas e nomes que a gente cria, elas passam por um processo longo, né? Um processo longo de planejamento e de checagem. Então, antes dela ser criada, para cair lá no plano de desenvolvimento criativo, vamos criar o nome. Temos também uma metodologia chamada pirâmide de marca, que você conhece do trabalho que foi feito na Rentalize, para definir as diretrizes estratégicas desse nome. O que ele precisa passar? Né? Qual é o objetivo, né, desse nome no longo prazo? A partir daí, a gente tem já o drive, aonde que a gente tem que ir. Aí depois parte para o desenvolvimento criativo. Aí depois do desenvolvimento criativo passa pela checagem de registro. Se já não tem alguém que já fez isso, né? Porque você fala assim, marca
precisa ser um ativo da empresa. Sim. É um ativo. E se ela é um ativo, ela tem que ser ou um patrimônio ou estar licenciada para você, não é isso? Sim. Como é que você vai ter um ativo que não Você é tem uma seu? casa que não tá no teu Tanto é nome. que a gente mudou o nome da empresa. Começamos com Verdade. Royal Crash. Era Exato. Royal Credit. Já não era registrável. É. E também como é que foi esse negócio? O Júlio apareceu lá para o Royal Credit, preciso fazer uma publicidade. Preciso fazer Exatamente. um e-mail marketing, uma Só carta. era só essas coisas. Aí eu não- falei, mas Júlio, tá, qual que é o seu objetivo com essa empresa? Pô, o cara pensa longe, já, cara, o desdobramento lá na frente. Falei, cara, esse nome, primeiro, Hoje você a não tem Renda registro. Tem consórcio, tem podcast, tem banco digital, tem um monte de E coisa. antes o só no- tinha uma garrafa de Royal Salute na mesa. Por isso que a gente colocou Royal Royal Credit. Credit. Pô, não entrega, cara. O nosso processo criativo, cara. Aí Ô, eu- Gil, faz um raio-x com ele. O papo foi bom demais. O Gil é que vai bem fazer um raio-x técnico. com você agora. Não, foi bem técnico, passou o nosso tempo. E a pergunta Já que. foi, cara? Pra Não. você ver. Você falou Não. assim, só vim porque Meu vocês Deus, e tal, pra cara, você ver. mas papo, é descontraído, vocês é uma são- conversa. Você falou um monte aí, achei que você não ia falar nada, porque ele Não, chegou aqui e e já falou, só ah, coisa, não vou, e né? só assunto. Só certeiro. Quem assistiu aqui tem uma empresa, e o cara começou lá como Zé do Dog, né? E ele vai olhar aqui e fala assim, cara, preciso ter um nome melhor, preciso ter uma estratégia de marketing, preciso fazer um raio-x, né? Olha só quanta coisa. Quem tá começando aí vai poder tirar desse episódio, né? De graça. Verdade. De graça, né? O que é o sucesso para você? O que você pode dar aí de definição aí, uma coisa curta aí, da experiência toda do da sua ponto de vida? vista pessoal, Pessoal. pra mim é paz. Então, paz. pronto. Você ter paz, você tá em paz, você tá tranquilo com aquilo que você desenvolve, você tá em paz com a família, tá com saúde. Para mim, sucesso é isso. Não é nada mais diferente. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai mudando a concepção, Aham. né? Então, para É mim, lógico. hoje é isso. Acho que um cara com uma filha de 1 ano e meio que é paz mesmo. Né? Mais que tudo, né? Eu falo, se hoje eu tiver um tempinho livre, eu vou dormir. Eu e minha esposa. Mas, Gente, que papo bom. Vamos dar um presente pra ele, Gil? vamos. Ó, quem passa aqui pelo programa nosso, ele tem direito, né? Direito a uma caneca do Rafael Jonier, artista Isso, plástico grande aqui de artista Cuiabá. nosso. Pintada a mão. Amigo nosso, é pintado à mão, não tá à venda lá no ateliê dele. É só quem participa legal, mesmo do Papo à cara. Vista que ganha. Tem duas aqui. Você Não, pode escolher a sua. Vamos ver qual que é o processo de decisão de vamos ver o compra raio-x dele. da decisão dele aqui. Raio-x. Estratégia. Vamos tentar analisar qual é o critério. Vai. Aqui tá muito fácil. Qual? Né? Ah. Eu tenho uma cor favorita, que é essa cor aqui, Cor violeta. da nossa empresa. aqui Nome da também, minha né? filha, Violeta. Ó, pronto. Então não tem, já bateu o olho, já é essa Foi aqui. puramente emocional essa E decisão. as decisões... A gente não A falou maioria sobre delas. isso, tá? A gente não falou sobre isso. Mas assim, não existe decisão que não seja emocional. Aí. Às vezes você tem justificativas racionais para uma decisão Emocional. Sou especialista nisso. Fico criando um monte de argumento. O Gil Eu vira e que fala sei. assim. O Gil fala assim: Júlio, eu já entendi. Você quer comprar esse negócio? Ontem ele ficou aí. É, Olha que legal! Ontem. Olha que todo negócio, dia. você pode fazer. Olha o que ele me falou pra justificar a compra daquele óculos da Apple, né? olha só. Eu Cara, vou comprar amanhã. você pode fazer o meu reunião, você pode estar pelado, que ele vai criar um avatar seu. Eu falei, cara, que justificativa bosta. Ele Não, Quem vai não fazer faça uma reunião isso. Você tá pelada de pra criar um cueca em avatar? casa. Ele falou assim, pra participar da reunião online, ele falou assim, Júlio, eu não quero fazer reunião de cueca em casa. Eu não tenho problema nenhum em abrir meu notebook e fazer reunião de roupa. Aí eu, mas você também pode assistir filme, você pode fazer outra coisa. Ele falou, falei, entendi, tá, entendi. já entendi, Júlio. Você Compra tá logo esse arrumando trem. argumento. Não fala mais que é decisão bosta, você pode usar o termo técnico, que é justificativas racionais para decisões emocionais. Aí pronto. Ninguém ó. compra uma Ferrari Eu podia ter falado por isso pra razões você. Emocionais. Eu falei, racionais. Racionais, desculpa. Mas nesse Ninguém caso, não compra. era uma justificativa racional. Não, até a justificativa foi idiota, mas tudo É. bem. Eu sempre... Ó, um O monte de Júlio é um coisa caso assim. à parte, né? Um monte de coisa assim. Eu Você compro tinha um monte de coisa pra ele falar, O cara. carro que eu comprei agora, eu fiquei 1 ano falando mal dele. E ele fica bravo quando eu E falo aí isso pra depois, ele. quando eu virei, eu falei, cara, esse carro é barato. Ele falou, cara... Eu falei, não. Aí comecei a justificar. E justifica o daqui, justifica o dali. Ele falou, já entendi. Você quer comprar. Numa dessas, você até comprou. E você tá criando um argumento. Eu falei,
Esse Não, ele fica bravo quando eu falo o caso do carro. Então, quando você entra na cabeça Já conheço. das pessoas, emocional, você cara. fala assim, tá aqui. Então, É isso cara, é impressionante o que a gente... E eu caio tão fácil nas publicidades. A gente tende a acreditar, né? Fácil me convencer. Eu tendo a acreditar em rótulos, Altamente né? enganável. Eu tendo a acreditar. Altamente. Influenciável. E um grande livro que também nós queremos te presentear, 40 princípios para a prosperidade do nosso querido pastor Alexandro Dotto, que ele venha Legal. também trazer insights poderosos, assim Muito como bom. você trouxe para os nossos Ouvintes. Eu tenho certeza que esse papo fez muito sentido, vai te edificar é uma boa palavra, vai te edificar. E você compartilha com aquele amigo seu que não tá sabendo nada de marketing, de estratégia, para ele ver esse conteúdo e pelo menos ter uma noção do que é possível fazer através do bom conteúdo planejamento do Gustavo estratégico. Vandoni, planejamento, como que é? Estratégia, Consultoria estratégico-criativa. consultoria estratégico criativa. Muito bom. A Muito gente, bom. Adorei. a gente usa a ciência do marketing, atrelada ao marketing, mas de uma forma criativa, disruptiva, que muitas vezes sai do padrão. Do Na verdade, padrão. é isso que a gente precisa, né? É ser Disruptivo. ser disruptivo. É que Sair nem um da... amigo meu fala assim, fala assim, olha, ou você é rico, ou você é bonito, ou você é escroto. É. Você tem que chamar atenção de alguma forma. É. Eu sempre fui por essa terceira via. Mas eu chamei a atenção. Esse foi o Gustavo Vandoni da FCS. Semana que vem, mais um episódio de empreendedorismo, uma história de sucesso aqui no Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É.